truncado. Acho que antes de falar da partida é muito importante falar do contexto todo, né? A gente está vindo de... São 2 jogos fora de casa, com viagens difíceis. Enfrentamos uma equipe aí que estava praticamente 15 dias sem jogar. Acho que a gente tomou as ações do jogo desde o início. Terminamos aí com uma boa posse de bola, mas a equipe deles fechou bem o centro do campo, deu poucas oportunidades nas costas, e mesmo assim eu acho que a gente criou algumas oportunidades para fazer o gol. Característica do campo também atrasa muito a nossa qualidade de jogo, principalmente transformar o controle pela posse em oportunidade de gol exige velocidade, exige jogar de primeira, exige um bom primeiro toque na bola. E hoje eu achei que a gente, pelo campo, assim, a gente teve algumas dificuldades. Esse último lance aí do Dadá, eu acho que é um lance que retrata bem a dificuldade que a gente teve na parte técnica pela questão do campo. Acho que o nosso time sofreu pouco defensivamente, foi organizado. Passamos mais um jogo sem sofrer gols. E agora a gente precisa recuperar, porque a gente tem um desafio grande contra o Vitória em casa já no próximo final de semana. Professor, você estava falando também sobre essa questão de mais um jogo sem tomar gol e chegou ao 9º jogo consecutivo também que o CRB não perde, 9º jogo de invencibilidade. Juntando tudo isso, essa questão da invencibilidade, o primeiro tempo que o CRB teve boas oportunidades. O que faltou no segundo tempo para ter um pouquinho mais de ímpeto? O gramado dificultou muito, mas também faltou um pouquinho mais de fazer aquele jogo feio, de cruzamento, de fazer o abafa também? Eu acho que a equipe do Itabaiana fechou bastante o centro. Eles estavam marcando com 4 jogadores no meio, praticamente no losango. E na hora que a bola entrava do lado, eles estavam saltando rápido do lado para evitar os cruzamentos de intermediária. Acho que faltou para a gente assim, um pequeno ajuste técnico para que a gente transformasse essa posse, que ficou muito ali nos nossos zagueiros, nosso volante, em oportunidade para os nossos atacantes, para o Mikael. Acabou que a gente não conseguiu fazer isso com tanto espaço, mas eu acho que muito por mérito da equipe do Itabaiana, de como eles marcaram. Então, acho que a gente tentou, a nossa postura foi boa, uma postura de tentar ter o protagonismo. Se não me engano, a gente terminou com quase 65% de posse de bola, tivemos volume de bola, mas o adversário se fechou e não nos deu tantas possibilidades. Barroca, boa noite. Eu queria que você fizesse também uma avaliação sobre os atletas que iniciaram como titulares do time considerado reserva. O Estrela, o Pato, o Vinícius Nunes. Eu, particularmente, gostei muito da partida do Guilherme Estrela, mas gostaria de ouvir de você também a avaliação desses atletas. Eu acho que a gente vinha jogando, se não me engano, 7 jogos seguidos com o mesmo time, né? E isso tem um preço a se pagar, né? Então, primeiro falar da minha confiança no grupo. É muito bom quando o treinador olha e vê como eles estão treinando e tem segurança de colocar os jogadores, saber que eles vão lutar, corresponder. O jogo ficou difícil na parte ofensiva, muito pela forma como o Itabaiana marcou. Então acho que o pessoal da frente ficou um pouquinho mais comprometido de ter um rendimento melhor. Mesmo assim, o Luiz Felipe teve uma chance, até no lance que ele machucou, uma chance boa. Ele bateu uma falta que, se não bate na cabeça do rapaz, acho que morreria no gol. Nossos atacantes de lado tiveram muito poucas oportunidades assim, de enfrentamento, de finalização. O Vinícius teve uma no primeiro tempo que chutou por cima e uma no segundo tempo que foi uma parede do Mikael. Mas tanto ele como o Pato faziam os movimentos e a equipe do Itabaiana controlava a profundidade, corria para trás. Então, acho que todo mundo lutou, trabalhou. O Henry voltou bem, o Luizão controlou bem enquanto teve no campo. O Estrela tentou também, tomou uma pancada, a gente tentou insistir com ele, mas ele não conseguiu voltar da mesma forma. A gente precisou fazer uma mexida cedo por causa da pancada que ele sofreu. Mas a minha avaliação é positiva de todo mundo, principalmente pela entrega. Assim, a gente está em um momento de muita sinergia coletiva, assim, os jogadores se dedicando muito, tentando se entregar, cumprir todas as funções. Isso tem muito valor por esse período que a gente está sem perder. Eu acho que é um mérito grande deles. Pergunta do Gabriel Cabral, da CBN Maceió. Barroca, boa noite. O CRB está em uma sequência de 9 jogos de invencibilidade. Todo jogo tem um aprendizado ou um ensinamento. O que fica do jogo de hoje para o confronto contra o Vitória, no próximo sábado? Eu acho que o jogo do Vila, a gente controlou menos o jogo do que a gente deveria ter controlado. E ontem eu fiz o vídeo com eles, mostrando, acho que a gente podia ter ficado mais com a bola no jogo com o Vila, ter terminado as jogadas com uma lucidez maior do que a gente terminou. E acho que hoje a gente já corrigiu isso. Acho que mesmo com um campo que trazia bastante dificuldade, acho que a gente tentou o tempo todo fazer o jogo de posse, chegar no terço final com a equipe bem organizada. O que faltou mesmo foi uma contundência ofensiva maior, mas que eu reputo muito a forma como o Itabaiana marcou. E a gente sabe que jogando no Rei Pelé, a qualidade do gramado e a nossa ambientação com o estádio, eu acho que faz a gente jogar numa velocidade maior. Né? A gente vai pegar um adversário muito difícil, um adversário de Série A. E aproveito para pedir aqui mais uma vez a força da torcida, o apoio da torcida. Tem sido muito bom essa conexão da torcida com os jogadores jogando no Rei Pelé. A gente tem um aproveitamento muito bom e peço para que os torcedores estejam presentes e nos apoiem para esse jogo tão difícil contra o Vitória em casa. Pergunta do Alan Jones, do NN Play. Barroca, por conta das condições do gramado, a equipe poderia ter explorado mais a bola longa e as finalizações fora da área? As finalizações fora da área, sim, acho que a gente não aproveitou tanto. Não teve, na verdade, tantas possibilidades, porque quando a gente chegou em zona de chute, a equipe do Itabaiana estava sempre com o pé na bola. Mas acho que nesse jogo de hoje a gente até utilizou algumas bolas longas interessantes, bola no espaço, movimento de fora para dentro dos nossos pontas. Mas, mais uma vez, por mérito da equipe do Itabaiana, eles controlaram bem a profundidade.
todas as bolas que a gente colocou nas costas, os zagueiros correram para trás. E até dou os parabéns ao Gilson, que é um amigo, é um treinador experiente e que acho que organizou muito bem o time dele nesse jogo contra a gente. Professor, a informação que eu tive é que até o último treino em Maceió não tinha 100% definido o time que entraria em campo e muito por conta dessa questão física você acabou utilizando outros jogadores. Isso foi pensando na temporada como um todo ou mais também para o jogo de sábado? E complementando a pergunta, para o jogo de sábado, você acredita que o elenco tem capacidade física de ir com força máxima? Então, a tua informação ela é correta. Eu só decidi o time que ia iniciar a partida hoje pela manhã. Ontem eu treinei todo mundo de maneira igual para hoje fazer a escolha de quem começaria, porque a gente tinha uma viagem e eu queria um feedback ainda maior do Departamento de Saúde e Performance para poder ser o mais assertivo. Assim, eu tento trabalhar sempre com a seguinte equação: a escolha dos jogadores que me entreguem os resultados dentro de um limite de segurança onde eu não exponho o jogador e leve eles a um risco de lesão. Então, assim, sempre que eu puder ter os jogadores nos seus limites para poder estar à minha disposição, eu vou sempre entrar em campo com jogadores que, na minha visão, me entreguem a maior possibilidade de vitória, porque estando com essa camisa a gente tem uma responsabilidade muito grande com o resultado. Levando também em consideração aqueles jogadores que a gente entenda que sejam risco de lesão, eu também vou ter esse cuidado para que não exponha um jogador a um risco de lesão e perca um jogador importante ainda nesse momento da temporada. Existem lesões que a gente não controla, a do Luiz Felipe mesmo foi através de pancada, hoje a do Estrela foi através de pancada. Acredito que os dois vão estar à nossa disposição aí no próximo jogo, mas eu procuro usar sempre esse critério para que não abra mão da questão do rendimento esportivo, ao mesmo tempo levando em consideração a parte do rendimento físico. E sobre o jogo do Vitória, a gente vai avaliar como é que foi o pós-jogo, a recuperação física desses jogadores, para poder usar o mesmo critério que a gente usou hoje para fazer a escolha do jogo. Professor, hoje o time do Itabaiana, como você mesmo citou, treinador novo, tinha um reforço também à disposição, o Líger, zagueiro, saiu de primeira, é um reforço, o Lucas Bessa, também entrou o Renatinho no segundo tempo. O quão é difícil fazer um planejamento dentro de uma semana onde você sabia que ia treinar pouco por conta da logística, com um time que, com o material de análise de desempenho, ia acabar sendo comprometido por conta de um treinador novo e também dessas peças que chegaram. O quão dificulta para você como treinador fazer esse trabalho com essa situação toda adversa? 90% da nossa preparação para esse jogo foi focada no nosso jogo, porque a gente não tinha convicção de como o Gilson viria jogando, né? O Gilson lá no Boa Vista, por exemplo, jogou em alguns momentos com linha de 5, a gente imaginava que pudesse vir com linha de 5, mas acabou que não veio jogando de uma forma diferente, e o nosso foco era muito mais naquilo que tinha acontecido no jogo com o Vila Nova, aquilo que a gente precisava melhorar e aquilo que a gente precisava manter, né? Então, acho que a gente melhorou hoje na bola parada defensiva, a gente fez alguns ajustes de posicionamento e de escolha de jogadores, a gente melhorou na retenção de bola, acho que a gente conseguiu ter uma retenção de bola que fez com que o jogo não ficasse tanto de transição. Acho que defensivamente a gente sofreu muito pouco e o que nos faltou mesmo foi aproveitar melhor as oportunidades que a gente criou e pegar esse volume de posse que a gente teve e transformar em mais oportunidades claras de gol para colocar os nossos atacantes em condições melhores de finalizar de uma forma mais limpa para fazer o gol. Pergunta do Tainan Mello, da Gazeta Web. Barroca, é possível fazer uma avaliação dos jogadores com baixa minutagem que foram escalados como titulares? O calendário repleto em abril vai exigir que essa situação se repita? São 9 jogos no mês de abril e a gente com certeza está contando com todo mundo. Eu acho que a gente tem assim, correspondido muito na questão da atitude, os jogadores querendo muito entregar aquilo que a gente tem proposto, se dedicando muito. Tem sido muito positiva a minha avaliação de todos os jogadores os que começaram hoje. Achei que fizeram um bom primeiro tempo, criamos boas oportunidades, sofremos quase nada no primeiro tempo. Então, minha confiança no grupo é muito grande. Eu tenho jogadores comprometidos e dedicados a fazer aquilo que a gente tem proposto. Então, acho que essa invencibilidade que a gente está de 9 jogos é muito em decorrência desse momento dos jogadores e dessa dedicação que eles vêm tendo.